Bom dia, então a gente está aqui hoje para uma aula de potenciação, tá? Nesses tempos a gente precisa se adaptar. Para começar a nossa aula, vamos lembrar o seguinte: até o quinto ano, sexto ano, comecinho, a gente estuda as 4 operações básicas de matemática, que são a adição, a subtração, e aí a gente percebe que uma é o inverso da outra. Depois a gente estuda a multiplicação e divisão e também percebe que uma é inversa da outra. Já no sexto ano a gente amplia um pouco isso e estuda potenciação. O que é a potenciação? Aí, vamos começar. É o produto de fatores iguais. Como assim produtos de fatores iguais? Suponha que você tenha a seguinte situação: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Claro, a gente sabe resolver isso de forma bem simples. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Mas isso poderia ser escrito de forma diferente. Como? Tudo isso aqui, todo esse produto poderia ser escrito assim: 2 elevado à quarta potência, que tem como resultado o mesmo, não pode mudar. Mas olha o que aconteceu. Nós transformamos um produto, uma multiplicação simples, em uma potenciação. Isso é potenciação. O produto de fatores iguais. Quantos fatores neste exemplo nós temos? 1 fator, 2 fatores, 3 fatores, 4 fatores. Por isso, 2 elevado à quarta potência. Então, a gente já vai prestando atenção também na leitura. Base, olha só. Igual lá na adição, você tinha parcela, parcela, soma. Na subtração, você tinha subtraindo, minuendo e a diferença. Na multiplicação tem fator, fator, produto. Na divisão tem o dividendo, divisor, quociente, o resto. Na potenciação também tem os seus nomes, os elementos, as carinhas têm os seus nomes. Esse carinha aqui chama-se base. Esse carinha aqui, chama-se expoente. E o resultado disso chama-se potência. Então, a gente tem que ficar atento aos elementos de uma potenciação. Base, quem fica embaixo, e quem é o fator que vai se repetir. Expoente é quantas vezes esse fator se repete. Não tem 4 fatores, 2? Por isso, elevado a 4. E o resultado é que a gente chama de potência. E esse processo é a operação de potenciação. Esse é o nosso assunto novo de hoje, tá? Vamos dar mais alguns exemplos? Se você pega o número 5 e coloca o expoente 2, como fica a leitura? 5 elevado a 2, ou o mais comum elevado ao quadrado. Isso só vai acontecer quando for elevado a 2, tá? Você pode falar elevado à segunda potência, mas o mais comum e que você vai mais ouvir falar é 5 elevado ao quadrado. Bom, a base é 5, então é o 5 que se repete. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente está dizendo? 2 vezes, então fica 5 vezes 5, que vai dar 25. Aí você não precisa colocar esse passo se você já entendeu que essa potência resulta que essa base com esse expoente resulta nessa potência. Então, você poderia colocar simplesmente assim, 5 ao quadrado é igual a 25. Eu só vou colocar por enquanto isso aqui para que todo mundo entenda os passos e como funciona, tá? Mais alguns exemplos. Se a gente pega o número 3 e coloca aqui expoente 3, como que fica a leitura? 3 elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, tá bom? Assim como o 2, o 3 também pode ser diferente. E o que você mais vai ouvir falar, não vai ouvir falar terceira potência não, você vai mais ouvir falar em cubo. 3 elevado ao cubo. Então, o que isso significa? Que a base 3, que é o fator, ele se repete
3 vezes. Por que 3 vezes? Por causa deste expoente, tá bem? E aí faz a conta de multiplicação normalmente. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Ok? A partir do expoente 3, não se tem mais nomes específicos. Por exemplo, 2 e aqui 4. É 2 elevado à quarta potência. Não tem outra forma de falar. É 2 elevado à quinta potência. Então, os únicos que são um pouco diferentes, que você mais ouve diferente, é elevar ao quadrado, que é o 2, e elevar ao cubo, que é o 3. 2 elevado à quarta, nós já fizemos um exemplo agora há pouco, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, sempre é a base que se repete. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente me disse, tá bem? Isso vai dar 16. E 2 elevado à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? Que vai dar 32, certo? Aí, tem algumas generalizações. O que significa isso? A gente aceita nesse momento como verdade, mas a gente vai provar depois um pouquinho pra frente, tá? A gente precisa de outra base, de alguns outros elementos para a gente provar o que a gente vai falar aqui agora. Generalizações, a gente vai aceitar nesse momento como verdades. A primeira, quando o expoente é 1, quanto que vai dar essa potência? Você pega um número qualquer, 20, e o expoente é 1. O que isso significa? Que a base se repete quantas vezes? 1. Então, todo número. O que vai acontecer se for 1009 elevado a 1? Como elevado a 1 é um fator só, é ele mesmo. Então, o que a gente grava? Que base qualquer número elevado ao expoente 1 sempre vai ser ele mesmo, porque é um fator só, é ele mesmo, tá? Primeira generalização. Segunda, quando a base for 1, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, e isso sempre vai dar 1. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, e isso sempre vai dar 1. Ou seja, quando a base for 1, a potência, o resultado, sempre vai ser 1. Porque, independente do expoente, sempre vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E a gente já viu que o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Sempre vai dar 1. Ok? Segunda generalização. Essa é a segunda. A primeira qual é mesmo? Todo número elevado a 1, quando o expoente é 1, de cima é 1, sempre vai ser ele mesmo. Terceira generalização. Quando a base é 0, quanto vai dar a potência? Se a base é 0, independente também do expoente, fica 0 vezes 0, 0 à décima potência. Sempre vai dar 0. Então, quando a base é 0, independente do expoente, a potência sempre vai ser 0. A primeira dizia que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. A quarta generalização diz quando a base for 10 e o expoente for diferente de 1, vamos entender. Base 10, expoente 1. Aí cai na primeira generalização. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Quando for ao quadrado, o que vai acontecer? A base, que é o fator, se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, 10 vezes 10. E isso dá
100. Quando for 10 elevado ao cubo, nós temos 10 vezes 10 vezes 10. E isso dá 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Arrisca dizer quanto que é 10 elevado à quarta potência? É o número 1 e 4 zeros. Percebe, ó? Quando o expoente é 1, a potência deu com um zero só. Quando o expoente é 2, a potência final tem 2 zeros. Quando o expoente é 3, a potência final tem 3 zeros. Quando o expoente é 4, a potência final tem 4 zeros. Então, quando a base é 10, não precisa fazer muita conta, não. É só colocar o número 1 e a quantidade de zeros conforme o expoente. Um número que é muito... quando os números são muito grandes, é bem comum a gente fazer isso, viu? Por exemplo, eu quero escrever 1 milhão. 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu poderia escrevê-lo como 10 elevado à sexta. Ó, 10 à sexta é 1 com 6 zeros. E se você pegar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1 milhão. Então, quando a base for 10, não precisa se matar de fazer conta. É só você prestar atenção em quantos zeros você tem que colocar no final, tá bem? E a quinta generalização, que a gente vai aceitar nesse momento, e depois a gente explica o porquê que isso é verdade mesmo, é que todo número, qualquer número elevado a zero, você pega o número 10, eleva a zero. Você pega o número 999, eleva a zero. Independente da base, mas se for expoente zero, isso sempre vai dar 1. Como? Calma. Mais pra frente a gente explica o porquê que isto é verdade. Se eu mostrar agora a demonstração, talvez confunda um pouco mais. Então, nesse momento, a gente só fica com a verdade de que todo número elevado a zero é 1, tá bem? Bom, daí onde que isso é usado, né? Para registrar números muito grandes, como eu acabei de comentar. Por exemplo, a distância da Terra ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. Escrever esse número é grande, mas eu sei que 150 milhões, vou apagar aqui para não confundir. $150 milhões é o mesmo que 15 vezes quanto? 150 milhões vezes 10 milhões, concorda comigo? 10, vamos aqui o vezes 10 milhões. Então, esse número aqui a gente pode substituir por uma potência de base 10. 15 vezes 10 elevado à sétima potência, certo? Existem outras formas, notação científica a gente vai ver um pouquinho depois, tá? Notação científica, o que vai mudar nesse modelo? É que nunca você vai colocar um número aqui maior do que 9. Então, na verdade, você vai puxar uma vírgula aqui, vai ficar 1,5, e você vai acabar puxando mais uma potência aqui em cima, tá? A gente pode explicar isso num outro vídeo para ficar mais detalhado, tá bom? Em tempos de pandemia do coronavírus, isso ajuda também a gente a entender por que isso acontece. Se você pega uma pessoa infecta 2, no mínimo, assim, vamos pensar, claro que pode ser mais. Essas 2 pessoas vão infectar outras 2 cada uma. Fica assim, ó. Uma pessoa infecta mais uma. Uma virou 2. Aí cada uma delas vai infectar mais uma. 1. Aqui tinha uma pessoa infectada.
Aqui tinha essas duas mais anterior, 3 pessoas infectadas. Essa tem 4, mais as anteriores, mais 3, então já tem 7 infectados. Agora imagina isso ampliando. A gente vai ter aqui 8, né? Cada uma delas vai ampliar em 2 vezes, vai dar 8, mais as anteriores, vai dar 15. Então, ó, de uma passou para 15 rapidamente. Então, por isso que a gente fala que cresce exponencialmente, né? Tem outros conceitos no meio, lógico, mas dá pra gente ter uma ideia do porquê que é bom a gente ficar em casa em época de pandemia, porque a transmissão é muito rápido. O número de gente contaminada cresce muito rápido. Quanto mais pessoas fora contaminando, mais gente contaminada e mais gente correndo risco, tá? E para a gente dar continuidade neste assunto, assim como a adição tem como sua inversa a subtração, a multiplicação tem como inversa a divisão, a potenciação, que é uma operação matemática, tem como sua inversa também uma outra operação. E ela se chama, vamos lá, radiciação. Cuidado, hein? Os alunos no começo, quando começam a estudar isso aqui, chama de radiação. Radiação é outra coisa, tá? Radiciação. Como que funciona então? É a tal da raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Vamos supor, qual é a raiz quadrada de 9? Olha só, já vamos aprendendo as formas de escrever e os símbolos, a leitura. Quando aparecer só esse símbolo e o númerozinho dentro, eu vou ler raiz quadrada. A raiz quadrada também não aparece o númerozinho do lado, tá? Mas eu entendo que é quadrada, porque só ela não aparece o número. Depois a raiz cúbica em diante, todas têm o número no seu índice. Então a pergunta aqui, qual é a raiz quadrada de 9? Lembra que eu falei que ela é uma operação inversa da potenciação? Então, você tem que pensar em um número. Esse resultado aqui, ó, quem que ele é? Um número que elevado ao quadrado, por que quadrado? Porque se trata de uma raiz quadrada, que elevado ao quadrado dá 9 como resposta. Ficou fácil, não ficou? Que número que elevado ao quadrado dá 9? 3. Então, você sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Olha só, uma inversa da outra. Se eu perguntar assim, qual é a raiz quadrada de 25? Ó, raiz quadrada, que não aparece o número, então é quadrada, de 25. Pensa também em um número que é elevado ao quadrado, porque aqui é uma raiz quadrada, tem como resposta o 25. E qual é esse número? Número 5. Ah, professora, que legal! Então, beleza, entendi raiz quadrada. E se eu colocar raiz cúbica? Raiz cúbica, ó, lembra que eu falei? A raiz quadrada não aparece número, mas a partir da raiz cúbica aparece esse número no índice. Chama-se índice, já vou falar dos nomezinhos também deles. Aqui chama-se índice. Pensa do mesmo jeito. Você vai ter que encontrar um número aqui. Tá, mas como que você vai pensar na forma de potência? Esse número elevado ao cubo, porque você está falando de uma raiz cúbica. Então, qual o número que é elevado ao cubo? Que vai dar 8, certo? Aí você vai ter que pensar um pouquinho. Que número que é elevado ao cubo? Ou seja, ele vezes ele de novo, que dá 8. Que número que é esse? Número 2. 2, 2, 2. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Legal, né? E assim continua. A raiz quarta vai ser a mesma coisa. Exemplo, raiz quarta de
81. Ficou grande agora, hein, professora? Pensa do mesmo jeito. Um número, vou vir pra cá. Um número que é elevado à quarta potência de 81. Cuidado, quarta potência. Então, 4 vezes. Se você pegar o número 2, 4 vezes, né? 4 fatores de 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, não pode ser o 2. Vamos pensar no 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, qual é a raiz quarta de 81? O 3. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência volta a ser 81, tá? Beleza? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá bom? E como que ficam os nomes, né? Eu não falei dos nomes. Raiz, vamos lá. Já fui dando algumas dicas. Esse númerozinho aqui chama-se índice. E ele só vai aparecer a partir do 3. Quando não aparecer número no índice é porque é uma raiz quadrada. Esse símbolo aqui é de raiz mesmo, tá? Radical. Chama-se radical. Quem tá aqui dentro, olha que nome bonito. Radicando. Ó, que nome bonito. Radical é radicando, é bem radical. E a resposta chama-se raiz. Beleza? Tranquilo? Por enquanto, então, a gente para aqui e a gente volta com mais aulas.